Essa história não é só para ouvir, é para sentir. Se abra por alguns minutos e deixe a mensagem tocar você. Contos africanos, conto 1, A lição da Nancy e o pote da sabedoria. Inspirado nos contos tradicionais da Nancy, da região Aikana-Zante, Gana e Costa do Marfim. O aranha que queria toda a sabedoria do mundo. Há muito tempo, quando as árvores ainda contavam histórias ao vento e os animais reuniam-se para decidir as chuvas, vivia a Nancy, a aranha mais conhecida entre os Aikana. Ele não era o maior, nem o mais forte, mas acreditava que poderia ser o mais sábio. Certo dia, a Nancy decidiu juntar toda a sabedoria do mundo dentro de um pote de argila. Recolheu conselhos dos mais velhos, segredos das águas, ensinamentos das árvores, cantigas das mães e histórias dos caçadores. Quando terminou, olhou para o pote e pensou: se eu guardar essa sabedoria só para mim, serei maior que qualquer rei. Mas havia um problema: como esconder um pote tão importante? 2. A escalada da árvore sagrada. A Nancy decidiu amarrar o pote ao seu peito e subir na árvore de Iroko, a mais alta da floresta. Lá no topo, ninguém o encontraria. Porém, ao tentar escalar, percebeu que o pote batia em seus joelhos, desequilibrando. Ele subia 2 galhos e caía um. Lá embaixo, seu filho, uma pequena aranha curiosa, observava. Pai, por que não coloca o pote nas costas? Fica mais fácil de subir. A Nancy bufou. O que essa criança sabe sobre sabedoria? Tentou mais uma vez subir com o pote no peito, mas tropeçou, escorregou e caiu de costas. Dessa vez, a floresta inteira riu. 3. A verdadeira sabedoria surge. Irritado, a Nancy finalmente decidiu seguir o conselho do filho, amarrou o pote às costas e subiu a árvore com facilidade. Quando chegou ao topo, sentou-se em silêncio. Mesmo com toda a sabedoria do mundo neste pote, ainda precisei de uma criança para me ensinar o óbvio. O vento soprou forte e a Nancy compreendeu algo profundo. Ninguém pode possuir toda a sabedoria, ela vive nós outros também. Tomado de humildade, deixou o pote cair. Ao se quebrar, a sabedoria espalhou-se pela floresta, pelos rios, pelos aldeões. Foi assim que todos passaram a ter um pouco de conhecimento: os jovens, os velhos, os animais e até o vento. Moral do conto: a sabedoria não pertence a um só, ela cresce quando é compartilhada. Se esta história tocou você de alguma forma, curta o vídeo para apoiar o canal. Inscreva-se no Toque de Fada para receber novas histórias de superação e lições de vida. Compartilhe com alguém que precisa de um pouco de luz hoje. Cada curtida, inscrição e compartilhamento ajuda essas histórias a alcançarem mais pessoas que precisam ouvir exatamente essa mensagem. Um toque de magia pode transformar o cotidiano. Contos africanos, conto 2, O tambor de Osun e a menina do Rio Dourado. Inspirado nas tradições Yorubá e nas histórias ligadas a orixá Osun. A menina que ouvia o rio falar. Na aldeia de Ileorun vivia uma menina chamada Duni, conhecida por sua doçura e pela forma como escutava tudo ao redor: o canto dos pássaros, o estalar do fogo, o ruído dos insetos à noite. Mas seu som preferido era o sussurro do rio Osun. Dizia que ele falava baixinho, como uma mãe dando conselhos. Um dia, enquanto coletava a água com sua cabaça, a Duni percebeu algo diferente. O rio estava murmurando uma melodia que ela nunca tinha ouvido antes, suave como ouro derretido. Leve isso para seu povo. A voz veio do fundo da água, delicada e firme. A Duni, assustada, ajoelhou-se na beira do rio. O que devo levar, minha mãe rio? Um som que precisa despertar o coração da aldeia. Quando a água se agitou, um pequeno tambor de cor dourada emergiu, brilhando ao sol. 2. O tambor que tocava as emoções. A Duni levou o tambor à aldeia. O Gongogê, o mais velho do concelho, examinou o objeto. Este é o tambor de Osun. Ele só aparece quando o equilíbrio da aldeia está ameaçado. Todos ficaram inquietos. Toque, menina, pediu uma anciã. Ao encostar a ponta dos dedos, a Duni ouviu o tambor responder sozinho. Ele retumbava como se tivesse vida própria.
E então algo extraordinário aconteceu. Quando o tambor tocou a primeira batida, os guerreiros cansados sentiram novo vigor. Na segunda batida, as mães sobrecarregadas sentiram paz. Na terceira, os jovens briguentos baixaram a cabeça e se reconciliaram. Era como se cada som revelasse a emoção verdadeira de cada pessoa. O tambor não fazia música, ele fazia verdade. 3. O orgulho que adoece a aldeia. Com o tempo, as pessoas passaram a depender do tambor para resolver tudo. Se havia disputa, pediam ao tambor. Se havia tristeza, pediam ao tambor. Se alguém queria saber a verdade, perguntava ao tambor. Isso fez com que parassem de escutar uns aos outros. Ioso não gostou. O rio começou a baixar, peixes morreram, as margens ficaram secas. O ancião advertiu. Ozun está chamando de volta aquilo que pertence a ela. Mas ninguém ouvia mais conselho humano, o povo só queria ouvir o tambor. 4. A devolução ao rio. Adoni sentiu o coração apertar, ela sabia que o tambor não fora dado como presente, mas como aviso. Uma noite, caminhou até o rio seco e disse: Mãe Ozun, eu entendi. Ele pertence a você. Colocou o tambor no chão rachado e deu 3 batidas suaves, cada uma ecoou pela noite como se despertasse as estrelas. No terceiro toque, a água começou a brotar do solo, o rio voltou, brilhando como ouro líquido. O tambor foi puxado para dentro da água por mãos invisíveis. E a voz de Ozun sussurrou. A aldeia deve aprender a ouvir o coração antes de ouvir encantamento. 5. A nova sabedoria da aldeia. Sem o tambor, o povo aprendeu a conversar, a ouvir os mais velhos, a negociar, a cuidar da emoção um do outro. Adoni tornou-se a guardiã do rio, a primeira a perceber quando ele muda o canto, e até hoje dizem que, quando Ozun está satisfeita, suas águas murmuram uma música que só quem tem o coração atento consegue escutar. Moral do conto. O poder é bonito, mas nunca deve substituir a escuta e a convivência. Contos africanos, conto 3. O menino que seguiu o canto do leopardo. Inspirado na tradição Zulu e nas histórias de bravura e iniciação. Um menino e a noite que não dormia. Na aldeia Zulu de Koinonsebo havia um menino chamado Sifo, conhecido por sua curiosidade incansável. Enquanto outras crianças iam dormir cedo, Sifo ficava sentado perto do fogo ouvindo os mais velhos contarem histórias de guerreiros, espíritos guardiões e animais sagrados. Ele tinha um sonho: tornar-se um guerreiro digno como seus ancestrais. Mas um guerreiro, segundo o avô dele, precisava antes aprender a ouvir a voz da mata. Certa noite, enquanto o vento soprava entre as utis, Sifo ouviu um som que o fez gelar. Um canto grave, profundo, como um trovão preso na garganta. É o leopardo cantante, murmurou sua avó, ele chama quem precisa provar coragem. Sifo não hesitou, pegou uma tocha, uma lança curta e entrou na escuridão. 2. O caminho das sombras longas. A floresta parecia viva, os galhos se moviam e as sombras dançavam como espíritos antigos. Sifo seguia o som. Guerro, guerro. O canto do leopardo era diferente do rugido comum, era ritmado, quase como um tambor abafado, nenhum animal faria aquilo por acaso. Sifo sabia que não era apenas um leopardo. Era Nkazana, o leopardo antigo, protetor dos jovens iniciados. No meio do caminho, Sifo encontrou um velho parado sob uma figueira gigante. Seu rosto era pintado de branco e os olhos brilhavam. Menino, o que procura na trilha dos espíritos? Perguntou o ancião. Sigo o canto do leopardo. Quer provar meu coração. O velho sorriu. Então lembre-se, coragem não é correr em direção ao perigo, mas saber por que está correndo. Quando Sifo piscou, o velho havia desaparecido. 3. O leopardo antigo e o medo verdadeiro. Ao chegar a uma clareira iluminada pela lua, Sifo finalmente viu o animal. Um leopardo enorme, com manchas que brilhavam como brasas, estava sentado sobre uma rocha, seus olhos dourados miravam o menino. Você veio. Disse uma voz que parecia surgir do próprio chão.
Sif sentiu as pernas tremerem. Sim, vim mostrar minha coragem. O leopardo ergueu-se lentamente. Coragem? A voz ecoou dentro do peito do menino. Então ataque-me, se for capaz. Sif ergueu a lança, mas congelou. Não era medo do leopardo, era medo de fazer o que não devia. Não posso ferir um guardião. Então descubra o que realmente teme. Sif fechou os olhos e seu medo verdadeiro surgiu. Temia decepcionar a aldeia, temia não ser forte o suficiente, temia ser só um menino comum. Quando abriu os olhos, o leopardo já estava a poucos passos dele. Agora você sabe. Disse o guardião, a coragem começa quando você enxerga a si mesmo. O animal tocou a testa de Sif com o focinho, uma luz quente percorreu seu corpo como fogo suave. 4. O retorno do jovem iniciado. Ao amanhecer, Sif voltou para a aldeia, estava sujo, cansado e com o coração forte como nunca. Os guerreiros o cercaram. Você seguiu o canto? Perguntou o líder. Sif respirou fundo. Segui. Mas não lutei contra o leopardo. Lutei contra meu medo. O líder sorriu e colocou a mão em seu ombro. Então você está pronto para aprender de verdade. Sif passou a ser treinado como um jovem guerreiro Zulu e às vezes, durante a noite, ele ainda ouvia. Guerra, guerra. Não mais um chamado, mas um canto de orgulho. Moral do conto. A verdadeira coragem é enfrentar o que vive dentro de você, não o que está à sua frente. Contos africanos, conto 4, A Velha do Baobá e o Espírito das Chuvas. Inspirado na tradição Shona e na relação com o Shondoro, espíritos ancestrais protetores. Uma aldeia que esqueceu de agradecer. Nas terras férteis próximas ao rio Mazou, havia uma aldeia Shona chamada Mbarnika por muitos anos. O povo prosperou, colhiam milho, sorgo, feijão e dançavam sob a lua cheia em agradecimento aos seus ancestrais. Mas, com o tempo, a aldeia cresceu e o orgulho também. Os jovens passaram a rir das tradições, os adultos se preocupavam apenas com o comércio, os rituais de agradecimento foram deixados de lado. Então, as chuvas começaram a falhar. Primeiro uma estação seca, depois outra, até que o rio começou a encolher e a terra rachou como uma ferida aberta. Foi quando a mais velha da aldeia, Gogo Marembo, decidiu fazer algo. 2. O chamado da velha do Baobá. Gogo Marembo era conhecida por conversar com árvores, especialmente com um grande baobá no centro da aldeia. Diziam que aquele baobá guardava o espírito antigo de um Shondoro, protetor da região. Na calada da noite, a velha encostou a testa no tronco e murmurou. Grande ancestral, precisamos de sua orientação. As chuvas nos abandonaram. O baobá tremeu, um brilho subiu pelo tronco e uma voz profunda ecoou dentro da mente dela. Vocês romperam o pacto. As chuvas não vêm quando a terra não é respeitada. Gogo Marembo perguntou, com humildade. Como restaurar o equilíbrio? O espírito respondeu. Uma criança deve nos escutar. Uma que ainda tenha o coração limpo. 3. O menino que escutava o vento. A velha procurou por toda a aldeia até encontrar Tadiwa, um menino silencioso, que gostava de sentar-se no campo e escutar o vento passando entre os capins altos. Tadiwa disse Gogo Marembo, a terra quer falar com você. O menino não se surpreendeu, ele sempre sentiu que algo chamava por ele. Eles foram até o baobá ao amanhecer, assim que o menino tocou o tronco, o espírito falou. A chuva não é apenas água. Ela é memória, vocês esqueceram quem lhes dá vida. O baobá começou a soltar pétalas invisíveis de luz, Tadiwa viu imagens se formando no ar. Os antepassados plantando juntos. As famílias dançando e agradecendo cada colheita. As crianças aprendendo o nome dos ventos. A aldeia inteira estendendo as mãos ao céu, em união. É isso que deve voltar. Disse o espírito. 4. A dança que despertou o céu.
Tadeu reuniu as crianças, que reuniram os mais velhos, que chamaram os adultos. Mesmo os mais céticos sentiram algo mover o coração. Ao cair da noite, a aldeia inteira formou um grande círculo ao redor do baobá. Gogo Marembo iniciou o canto ancestral e Tadeu abateu o primeiro tambor. Os pés dançavam sobre a terra seca, mas o som reverberava como se entrasse no coração do mundo. As vozes subiram, os tambores vibraram, a aldeia inteira pulou, girou, cantou. Até que o vento começou a responder. Primeiro uma lufada suave, depois outra e outra. De repente, nuvens negras surgiram no horizonte, densas, redondas, poderosas. Um raio iluminou o céu e a chuva caiu com força, como se o próprio céu chorasse de emoção. O baobá brilhou, satisfeito. 5. O recomeço. Quando a chuva cessou, a aldeia sabia, não era apenas água que havia caído. Era perdão. Tadeu tornou-se guardião das tradições e todos os anos, antes da chegada da estação das chuvas, a aldeia realiza a dança do retorno, não por medo, mas por gratidão. E o baobá continua lá, firme, lembrando a todos. Quem agradece mantém o mundo em equilíbrio. Moral do conto. Quando um povo esquece suas raízes, a terra se cala. Quando lembra, a vida floresce novamente. Contos africanos, conto 5, A Raposa Vermelha e o Mercado de Cano. Inspirado nas tradições Hausa, seus mercados famosos, seus provérbios e seus contos de astúcia. Um mercado que nunca dormia. Na grande cidade de Cano, o mercado era tão vivo que parecia respirar cores, cheiros e sons se misturavam. Mulheres vendendo tecidos indigo. Homens oferecendo especiarias perfumadas. Artesãos moldando couro. Crianças correndo entre as barracas. E no meio de tudo isso vivia Giso, a raposa vermelha mais esperta de toda a região Hausa. Ela não era má, mas era famosa por sua astúcia e por sempre procurar vantagem. Certo dia, Giso ouviu duas comerciantes conversando. Chegaram tâmaras doces como mel. E vêm todas da caravana do deserto. A raposa lambeu os beiços, ela adorava tâmaras. Mas como conseguiria algumas sem pagar? 2. A astúcia da raposa. Giso foi até o mercado carregando um pequeno saco de areia. Parou na banca do velho Malon Musa, famoso por ser honesto, mas um pouco distraído. Malon, disse a raposa com um sorriso, vem trocar este precioso pó do deserto por suas tâmaras. O velho arqueou as sobrancelhas. Pó precioso? O que ele faz? Giso respondeu. Oh, muitas coisas. Pode curar resfriado, afastar mal-olhado e até deixar sua comida mais saborosa. O velho coçou a barba. Uma colher? Uma colher. O homem pegou o saco e entregou à raposa um punhado de tâmaras. Giso saiu satisfeita. Mas antes que ela pudesse dar a primeira mordida, uma cabra que passava disse: Você sabe que ele vai perceber, não é? A raposa sorriu. Quando ele perceber, já estarei muito longe. Mas ela não estaria. 3. O erro de subestimar a comunidade. Horas depois, Malon Musa abriu o saco, a areia escorreu por entre seus dedos. Ele suspirou não por raiva, mas por tristeza. Então fez algo inesperado. Ergueu-se e anunciou ao mercado inteiro. Que todos escutem, Giso me enganou e isso não me incomoda, mas se ela enganar a vocês, pode prejudicar nossa comunidade. 4. A raposa diante do conselho. Giso foi encontrada dormindo sob uma carroça, barriga cheia de tâmaras. Levaram-na até o centro do mercado, onde os mais velhos formaram um círculo. Malon Musa falou. Giso, você me enganou. Mas não quer minhas tâmaras de volta, quer que aprenda que a sabedoria Hausa diz: o que se ganha enganando, perde-se na vergonha. A raposa abaixou as orelhas. Eu só queria provar as tâmaras. Uma mulher respondeu. Se tivesse pedido, nós teríamos lhe dado. Um menino acrescentou.
Aqui todos dividem o que têm. Giz o engoliu em seco. Ela, tão esperta, havia esquecido da verdade mais simples. Quem vive em comunidade não precisa trapacear. 5. A reparação e o novo costume. Para reparar seu erro, Giz passou o restante do dia carregando cestos, limpando barracas e ajudando os comerciantes. Trabalhou tanto que o mercado inteiro riu. Nunca vimos uma raposa tão ocupada. Ao fim da tarde, Malon Musa deu-lhe um pacote de tâmaras, dessa vez como presente. Leve. Agora você as merece. Giz sorriu, humilde pela primeira vez. Desde então, a raposa passou a andar no mercado não para enganar, mas para ajudar, e sempre que alguém queria abusar da astúcia, os anciãos lembravam. Até a raposa muda quando encontra um povo unido. Moral do conto. A astúcia pode abrir portas, mas é a honestidade que mantém o mercado de pé. Contos africanos, conto 6, A Menina do Fogo Vermelho e o Espírito do Deserto. Inspirado no Zimba, seu fogo sagrado ao Kuru, e sua relação com a ancestralidade e com o deserto do Cauco. A menina que cuidava do fogo ancestral. Na aldeia Imba de Okapupa, o fogo ancestral, chamado Kuru, nunca deveria apagar. Era ele que ligava a aldeia aos ancestrais, trazendo proteção, memória e equilíbrio. A responsável por cuidar desse fogo era Nanjiva, uma menina de 12 anos com olhos brilhantes e pele sempre coberta com a pasta avermelhada ou de giz, como todas as mulheres Imba. Ela acordava antes do sol, soprava as chamas, alimentava o fogo com pequenos gravetos e agradecia aos antepassados. Mas um dia, o vento do deserto soprou mais forte que o normal. E o fogo apagou. 2. O silêncio do fogo apagado. Quando Nanjiva viu o fogo morto, sentiu o coração cair. Os ancestrais não conseguem mais nos ouvir. Os mais velhos se aproximaram, o pai dela colocou a mão em seu ombro. Não se culpe, filha. Os ventos do Cauco às vezes testam nossa força. Mas a menina já sabia o que precisava fazer. O mais velho da aldeia, Mukuru, apontou para as dunas distantes. Apenas uma chama pode reacender o Okuru, a chama azul do espírito do deserto. Era uma jornada que ninguém fazia sozinho. Mas Nanjiva insistiu. Fui eu quem perdeu o fogo. Serei eu quem o trará de volta. 3. A caminhada pela areia viva. Nanjiva caminhou pelo deserto sob o sol ardente, a areia queimava e seu jarro de água diminuía a cada hora. Mas ela não estava sozinha. Um oryx, antílope do deserto, apareceu, caminhando na mesma direção. Ele não falava, mas seus olhos pareciam dizer: Igue-me. A menina seguiu o animal até uma parte do deserto onde as dunas formavam um círculo. No centro, a areia tremia como se respirasse. Era ali que vivia o espírito do deserto. Eu preciso da chama azul, disse Nanjiva com voz fraca. O vento se levantou em espiral e então uma figura surgida de por areia e luz tomou forma. 4. O espírito e o coração de fogo. O espírito do deserto tinha corpo feito de poeira dourada, olhos como carvões e uma voz que parecia 1000 sussurros. Porque vem buscar meu fogo, criança do Odgiz? Ela respirou fundo. Porque perdi o fogo da minha aldeia. Sem ele, esquecemos quem somos. Eu preciso devolver nossa ligação com os ancestrais. O espírito observou-a com atenção. O fogo apagou, mas e o fogo dentro de você? Nanjiva tocou o peito. Ele ainda está aceso. O espírito sorriu, ou algo parecido com um sorriso. Então você merece minha chama. Do chão surgiu uma pequena brasa azul, brilhando como safira viva. Mas o espírito avisou. Ela só chegará à aldeia se você protegê-la do vento e do medo. Nanjiva colocou a chama num pequeno pote de barro, fechou com couro e começou a voltar. 5. O retorno e o renascimento do fogo. A viagem de volta foi longa, tempestades de areia tentaram apagar sua coragem, a sede tentou fazê-la desistir, mas o oryx caminhava ao lado dela, guiando-a.
Quando finalmente chegou à aldeia, todos se reuniram. Nandiva ajoelhou-se diante do local do Okuru. Ancestrais, voltem para nós. Ela abriu o pote, a pequena chama azul subiu ao ar e tocou a madeira seca. O fogo ancestral renasceu, alto, forte, vermelho como o coração do povo Imba. As mulheres cantaram, os homens levantaram os cajados, os anciãos choraram. E a menina foi abraçada por toda a aldeia. 6. A guardiã do Okuru. Desde aquela noite, Nandiva não era apenas a menina que cuidava do fogo. Era chamada de a guardiã do fogo vermelho. E sempre que uma tempestade se aproximava, ela lembrava. Moral do conto. O fogo mais sagrado não é o que brilha aos olhos, mas o que se mantém aceso no coração. O fogo verdadeiro não se apaga na madeira, ele vive primeiro dentro de nós. Conto 7. A última filha de Mogongo. Inspirada em histórias populares do povo Tswana, do Botsuana. No coração das savanas de Botsuana havia uma aldeia Tswana conhecida pelo respeito às árvores sagradas. Entre elas, nenhuma era mais venerada do que o Mogongo, uma árvore de sombra larga e fruto doce, considerada protetora dos caminhos e das famílias. A aldeia acreditava que cada Mogongo guardava um espírito antigo e que cortar um tronco sem permissão poderia trazer má sorte por gerações. E foi nesse cenário que nasceu Chiamo, a caçula de 7 irmãs. Diziam que ela tinha vindo ao mundo num dia de chuva suave, quando um trovão distante ecoou logo após seu primeiro choro, um sinal de que os espíritos a marcavam com destino especial. A criança da árvore. Desde muito jovem, Chiamo tinha uma ligação em comum com o Mogongo que crescia atrás da casa de sua família. Ela brincava à sua sombra, falava com ele como se fosse um amigo e até conseguia sentir quando suas folhas estavam felizes ou tristes. Às vezes, sua mãe a encontrava deitada com a cabeça apoiada no tronco, como se escutasse algo vindo do interior da madeira. "O espírito te chama?" perguntava a mãe. Chiamo sorria. "Ele me ensina a ouvir." A aldeia começou a vê-la como especial, mas também com certo cuidado. Os Tswana valorizam profundamente a ligação com a natureza, mas temiam quando essa ligação era forte demais. O ano da seca. Quando Chiamo completou 13 anos, uma seca severa atingiu o território. Os rios diminuíram, o capim secou e até os mogongos pareciam sofrer. Muitos acreditavam que os espíritos estavam zangados. O conselho da aldeia se reuniu e decidiu promover um ritual de reconciliação com os ancestrais. Porém, seria necessário coletar frutos frescos de Mogongo, algo difícil, já que as árvores estavam quase nuas. Foi então que Chiamo se aproximou e disse: "O meu Mogongo ainda tem frutos. Ele quer ajudar." Alguns se ofenderam. Ninguém pode prometer algo em nome de um espírito, mas o ancião Kosi observou com atenção. "Deixem a menina tentar. A seca não nos deixa opções." O canto da filha de Mogongo. À noite, sob a lua fina como a ponta de uma flecha, Chiamo caminhou até à árvore. Sentou-se, respirou fundo e começou a cantar. Era uma melodia antiga que ela dizia ter aprendido com o vento que tocava as folhas. Enquanto cantava, o tronco pareceu estremecer, o ar ao redor ficou mais fresco. Lentamente, frutos maduros começaram a cair da copa, como se colhidos por mãos invisíveis. A menina recolheu tudo com cuidado e levou ao conselho. A aldeia inteira ficou em silêncio. "A árvore confiou em você", disse Gozi. "E por isso, confiará em todos nós." A dádiva da chuva. O ritual foi realizado ao amanhecer. Os frutos foram ofertados aos ancestrais e os cânticos ecoaram pelo vale. Pouco depois, nuvens escuras surgiram no horizonte. A chuva caiu forte, revigorando o solo e enchendo os rios secos. A aldeia comemorou, mas todos sabiam que nada disso teria sido possível sem Chiamo, a menina que conseguia ouvir o espírito do Mogongo. O legado. Quando cresceu, Chiamo tornou-se uma curandeira respeitada, guardiã das histórias das árvores.
Dizem que, até hoje, seus descendentes ainda sentem a força de Mogongo e que uma grande sombra fresca sempre aparece onde uma de suas filhas descansa. E assim, a lenda da última filha de Mogongo tornou-se parte dos contos de Tsuana, lembrando que a natureza fala e que alguns corações nasceram para escutá-la. E agora eu quero muito saber de você. Entre esses 7 contos, qual mais tocou o seu coração? Foi o de Anansi, o da menina do rio, o do leopardo, do baobá, da raposa, do fogo ancestral ou da filha do Mogongo? Escreve aqui nos comentários o número do conto ou o nome dele. Eu leio todos e quero muito saber qual história falou mais com você.